Aulinha de hidrostática. Bom, eita droga. Bom, o que é hidrostática? Hidrostática é o ramo da física, da mecânica, que estuda os fluidos em equilíbrio. Mas o que são fluidos? Basicamente, fluidos são líquidos e gases. A hidrostática ela é baseada em 3 teoremas fundamentais, São 3 teoremas que postulam, a hidrostática. E esses teoremas são o teorema de Stevin, teorema de Pascal e teorema de Arquimedes. Teorema de Arquimedes. Não são teoremas relativamente conhecidos, E então vamos começar nossos estudos. Antes de estudar o teorema de Stevin, a gente deve ter em mente alguns conhecimentos básicos, de alguns conceitos, como massa específica, densidade, peso específico, pressão, etc. Então vamos começar estudando o que é densidade. Bom, densidade. O que é densidade? Que é massa específica. Bom, sobre determinada pressão, condições de pressão e temperatura, a gente pode determinar a densidade de uma substância. E a densidade, ela é algo que muda de acordo com a temperatura, Porque a densidade, ela vai ser dada, a massa específica, μ, vai ser igual a massa, dividido pelo volume, ou seja, massa da substância dividido pelo volume. Beleza? Então, a gente sabe que, de acordo com as leis da dilatação volumétrica, dilatação linear, com o aumento da temperatura, o volume também vai aumentar. E com isso, se a gente aumenta o volume, a gente vai diminuir a densidade, Porque densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente tem que densidade é dada por massa sobre o volume, Tendo como unidade no SI, a massa ela no SI é dada em quilogramas e o volume em metros cúbicos. Então, a unidade do SI da densidade, massa específica, é quilograma por metro cúbico. Beleza? Pronto, dado o conceito de densidade, vamos ver agora o que é pressão. O que é pressão? Sem pressão não há razão, Frasezinha besta que eu inventei. Bom, a pressão é dada pela força sobre a área. Ou seja, se eu tenho aqui uma superfície, e eu exerço nela uma força F, de modo F, a pressão vai ser dada pela componente normal, a componente dessa força, que é normal ao plano, ou seja, componente que ela é perpendicular ao meu plano. Então a gente vai ter que pressão vai ser igual a força normal, o módulo da força normal ao plano, dividido pela área que ela está de atuação. No SI, a unidade de pressão vai ser, a unidade no SI de força é Newton e de área é metro quadrado. Então, a unidade de pressão vai ser Newton por metro quadrado, que comumente é chamada de Pascal. Beleza? E também há outras unidades de medida, como a atmosfera, A gente tem que 1 atm é igual a 10 elevado a 5 Pascal, A gente não usa muito Pascal, nas questões, você vai encontrar mais atm, que é 10 elevado a 5 Pascal. Beleza? E também a gente tem milímetros de mercúrio, centímetros de mercúrio, que é a outra unidade de medida, que ela foi postulada pelo evangelista Torricelli, E é uma unidade muito legal e está muito presente em exercício. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Bom, beleza. Mas a gente está estudando hidrostática, E a hidrostática está relacionada aos fluidos, que são água, gases, etc. Então, qual é a pressão que uma coluna líquida exerce sobre uma determinada área? Ou seja, pressão exercida por uma coluna líquida. Então, vamos aqui considerar um recipiente cilíndrico, de área de base, da base,
com a área A. Vamos considerar que esse recipiente está cheio de um líquido aqui, que tem a altura H, né? E nesse local a gente vai ter a atuação da aceleração da gravidade local, vai ser dada por G, né? E a gente vai ter que essa coluna de água vai exercer um peso P sobre essa área da base. Então, ó, a gente tem que essa coluna de água exerce um peso P sobre a área da base. Mas o que é peso a gente sabe que é força, né? E a área da base é uma área. Então a gente tem aqui o conceito de pressão. Pressão que vai ser igual a esse peso exercido pela coluna dividido pela área da base. Então a gente vai ter aqui pressão vai ser igual a M vezes o G, que é a gravidade local, dividido pela área. Beleza, mas a gente não tem a massa. Ok, não temos a massa. Mas a gente sabe que densidade específica, μ, vai ser igual a massa dividido pelo volume. Isolando a massa, a gente vai ter que massa vai ser igual a V vezes o μ. Beleza? E a gente tem que volume vai ser igual a um pouquinho de geometria espacial, a área da base vezes a altura. Então, substituindo, a gente pode ter aqui que o peso, a pressão, na verdade, vai ser igual a massa, e a massa a gente tem que é densidade específica vezes volume, então a gente vai ter, e a gente tem que o volume é a área da base vezes a altura, a gente vai ter A vezes o H vezes o μ vezes o G dividido pela área, né? É o conceito de pressão. A gente corta a área com área, a gente vai ter que pressão vai ser igual a μ HG. Ou seja, a pressão exercida por uma coluna líquida sobre uma determinada área vai ser dada por μ HG. E essa fórmula vai ser muito essencial para a gente poder deduzir o teorema de Stevin na próxima aula.